Quero pedir desculpa porque eu tive que dar uma paradinha para atender uma pessoa no portão, mas vamos continuar porque eu não posso deixar perder a palavra que o Senhor me deu nessa manhã. Então, assim, continuando, né? Isaías, né? Fala, Isaías 43, 2, fala que quando passados pelo fogo, né? Não nos queimaremos. Quando vamos atravessar as águas, né? Ele diz que ele estará conosco. Então, as águas não nos encobrirão. Isso tudo tem a ver com essa questão das aflições, né? Das angústias que nós passamos, como sendo refinado, né, como ouro, como prata, sendo refinado nessa fornalha. As aflições da vida, elas podem parecer, muitas das vezes, como inundações e também como chamas. Por isso que Isaías, né, 43, 2 fala da água e fala do fogo. Porque quando estamos em luta, quando estamos em dificuldade, quando estamos em adversidade, quando estamos angustiados, quando estamos em crise, nós tanto passamos pela água, né? E quase morremos inundados, né? Achamos que vamos morrer inundados, como também achamos que vamos morrer queimados. Desculpa. Mas o Senhor, Ele nos garante que Ele sempre estará conosco. E essa é o maior prometido que Deus pode nos fazer, né? Ele se põe a todo tempo para estar ao nosso lado. Por isso que nós devemos estarmos sempre ligados à palavra dele e a ele, e pedindo que ele venha nos socorrer. Porque no momento da aflição, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Aqueles homens que estavam lá na fornalha, aqueles 3, eles precisaram de Deus. Deus os socorreu, a ponto de, né, aparecer o 4º homem. Quem era aquele 4º homem que estava com aqueles 3 naquela fornalha? O próprio Deus. Então, quem é que está conosco nessa fornalha onde nossa prata e nosso ouro, né? Onde a nossa vida, as nossas aflições estão sendo lapidadas? Quem é que está conosco nessa fornalha? O próprio Deus. Eu louvo a Deus por isso, muito. E no final das contas, né? Deus, Ele está mais preocupado com nossa condição. Eu vou ler isso aqui porque achei isso lindo, maravilhoso. Deus está mais preocupado com nossa condição do que com o nosso conforto. Se você está numa cama fofa, se você está numa casa confortável, se você está tendo uma mesa farta, Deus se agrada disso? Sim, claro que Deus se agrada. Por quê? Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus Jeová Jireh. Porém, Ele não está muito preocupado com esse nosso conforto. Ele está preocupado com a nossa condição de vida com Ele. Estamos refinados? Meus servos estão no meu querer?
estão fazendo a minha vontade? Que angústias eles estão passando? Que sofrimentos eles estão atravessando? Ele é ouro. Esses meus servos são ouro, são prata. Eu preciso lapidar. Eu preciso fornar eles. Quando eu falo fornar, me remete a forjar também. Eu preciso preparar eles. Eu preciso fazer da vida deles, um adereço bonito. Um adereço em que todos olham e digam: olha que lindo, olha a vida dela, olha como ela está, olha como ele está. Olha o que Deus tem feito na vida dele. Por quê? Porque o Senhor está preocupado com a nossa condição, porque nós precisamos ser espelhos. Nós precisamos ser mini-cristos aqui na Terra. Difícil, né? Falar isso, mas é verdade. Nós precisamos ser ouro e prata, que reluz, que chama a atenção, para que possamos influenciar. Quando você passa numa loja de joias, os seus olhos brilham, seus olhos vão para a vitrine, para ver os anéis, os cordões, as pulseiras, não é isso mesmo? E você passa horas ali admirando, porque te chamou a atenção. E é isso que o Senhor quer de nossas vidas, que nós chamemos a atenção para o Evangelho dele. Amados e amigos e irmãos, precisamos povoar o céu. Mas não vamos povoar o céu com as nossas dificuldades, com as nossas lutas. Para povoarmos os céus, nós precisamos estar como o ouro e como a prata, refinado. Precisamos ter tido experiência com Deus. Porque como eu vou falar do amor de Deus, dos milagres de Deus, dos feitos de Deus, para aqueles que não conhecem esse Deus, se eu não passei, se eu não tive nenhuma experiência com esse Deus, para que esse ouro e essa prata brilhe em minha vida? Então, eu achei esse devocional assim muito lindo, veio de encontro muito ao meu coração, veio de encontro a muito daquilo que eu creio na palavra, porque não adianta eu crer na minha força, no meu querer, na minha sabedoria humana, nos meus conhecimentos seculares. Não adianta eu crer, eu tenho que crer na palavra. Eu costumo dizer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Claro que somos falhos e que muitas das vezes deixamos até de lado um pouquinho de ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas eu procuro e eu penso que nós precisamos procurar a sermos isso, o que a Bíblia diz que eu sou. Então, assim, uma palavra que eu deixo de encorajamento, porque eu tenho feito isso, viu, amados? Não pensem vocês que eu estou aqui fazendo devocional porque eu amo devocional. Sim, eu amo devocional. Eu amo esse instrumento de Deus para falar na minha vida. Eu amo. E sei que Deus fala muito comigo através desse instrumento. E também fala muito com muitas pessoas através da minha voz também, porque eu sou um canal, né? Eu sou um ouro, sou uma prata que passo pela fornalha para ser refinada, para ser liquidificada, né?
para passar isso para aqueles que não conhecem Jesus. Então, eu quero trazer para vocês, para finalizar, uma palavra de encorajamento. Eu desafio você a cantar em meio às chamas. A cantar em meio às chamas. Difícil, muito difícil. Fácil não é. Mas eu tenho experimentado isso. Por quê? Porque eu tenho tido momentos de fornalha. E eu tenho louvado ao Senhor. Às vezes eu desafio você a cantar, mas às vezes você não quer cantar, você quer chorar. Chore! Mas chore na presença do Senhor. Permita que as suas orações de agradecimento, é uma palavra encorajadora, viu, amados e amigos? É uma palavra encorajadora. Permita que suas orações de agradecimento subam acima dessas águas, né? Acima das enchentes, que são todas as lutas, que são todas as adversidades que nós já falamos aqui. Permita que as suas orações de agradecimento perpassem pela fornalha, e que você possa sair dali como uma prata e um ouro, como uma peça lapidada, uma peça linda, que vai chamar a atenção do mundo, que nós precisamos chamar a atenção do mundo. Deus, eu costumo dizer que Deus, Ele está sempre nos refinando, sempre. Vira e mexe, você pensa que não, Senhor, agora eu estou no meu bem-estar, estou no meu conforto, amém, glória a Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Às vezes até nem agradecemos, porque quando estamos no conforto, até esquecemos. Deitamos naquele sofá gostoso, maravilhoso, super confortável, ligamos a televisão e ali vivemos, né? Esquecemos até de agradecer. Mas eu costumo dizer que Deus, Ele está sempre nos refinando. Por quê? Por que Deus está sempre nos refinando? Porque Ele tem interesse que o propósito dele se cumpra em nossas vidas. Mas para que o propósito de Deus venha se cumprir em nossa vida, nós precisamos estar o quê? Fortalecidos. E se a prata e o ouro bruto não for para a fornalha, para ser refinado, o propósito de Deus não vai fluir em nossas vidas. Porque nós não vamos aguentar a quentura. Nós não vamos aguentar o calor da fornalha. Olha que aqueles homens, né? Voltando eu de novo naqueles homens da fornalha. Olha como eles passeavam naquela fornalha, sem nada queimado. A Bíblia não diz que a roupa foi chamuscada, o rosto foi empretecido, foi mais queimadinho, mais bronzeado. Não. Mas a Bíblia diz que ali tinha alguém a mais com eles, que era o quarto homem. Então eu quero deixar assim, para terminar mesmo agora, esse devocional que eu faço, o tema dele o tema desse devocional, desse livro Eu Sou Forte. Então ele sempre termina com uma palavra assim: eu sou forte. Mas sabe por que você é forte? Quando você deixa que os fogos da sua vida refinem e purifiquem o seu coração. Olha que lindo!
quando eu deixo que os fogos da minha vida venham me refinar, me purificar o meu coração, aí eu sou forte. Por isso que a palavra de Deus diz, quando você pensa que você está forte, você está fraco. Quando você pensa que você está fraco, você está forte. Sabe por quê? Porque quando você está fraco, você vai para a fornalha para ser fortalecido. Vai para a fornalha para o seu ouro e sua prata ser lapidado. E quando você está forte, você não precisa ir para a fornalha. Você vai passar pela fornalha, né? Você vai passar pelas águas, vai subir além das águas. Olha que lindo. Você vai caminhar sobre as águas, como fez Pedro, né? Que Deus possa abençoar essa palavra, essa manhã de hoje. Tem sido alguns dias de propósito que eu tenho feito na minha vida, porque eu preciso ser refinada, né? Eu preciso ser uma peça linda de ouro e prata para enfeitar o mundo, para dizer que o meu Deus, Ele é aquele que me faz essa peça linda para brilhar, para enfeitar, né? E aqueles que ainda não conhecem Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe esse dia, que o dia seja maravilhoso, o dia seja abençoado. E me desculpem por cortar o devocional, mas foi necessário. Mas o importante é que a palavra do Senhor foi lançada. E que aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo de Deus venha acrescentar ao coração de cada um que está ouvindo a minha voz. Agora, depois, na hora que você estiver ouvindo. Amém?